Oi, hoje é um formato de vídeo diferente. Eu quis fazer algo bem conversa, né? Queria mudar um pouquinho também o formato do vídeo, não queria mais aparecer só sentado. Eu queria realmente enxergar vocês que estão me assistindo agora como se fosse um amigo aqui sentado ou em pé realmente tendo uma conversa. E nesse vídeo de hoje eu vou preparar um feijão. Enquanto eu preparo, eu vou trazer para vocês uma reflexão que eu tenho tido sobre alguns temas. No decorrer desse vídeo eu vou estar comentando, tá bom? Sobre ambiência, um pouco sobre a nossa mente também. Eu quero contar algumas experiências que o Senhor tem permitido que eu viva com Ele. Comentar, fazer algumas citações desse livro que eu estou lendo, maravilhoso. O nome dele é Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown, que é uma médica. Fala muito sobre batalha espiritual e é algo que eu sempre trago aqui para vocês. Antes de começar o nosso vídeo, eu queria fazer uma oração breve. Então, feche seus olhos e acompanhe comigo. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nessa noite em que a gente está aqui gravando esse vídeo, eu estou sozinho em casa, Pai, mas eu peço que nesse lugar esteja o Teu Espírito junto comigo, que os Teus anjos venham nos guardar e nos proteger, e que os anjos, Senhor Jesus, do Teu exército possam estar do outro lado, Pai, junto com essa pessoa que está assistindo, para que essa palavra, Senhor Jesus, venha a ser como uma semente no coração dela, uma semente que vai cair em uma terra fértil, Senhor, e que vai frutificar, que vão dar novos frutos, Senhor Jesus, na vida de outras pessoas. Eu te peço que o Teu Espírito nos guie, Pai, nesse momento de reflexão e que o Teu Espírito esteja sempre conosco. Amém. Antes de eu começar a fazer meu feijão, eu quero ler para vocês uma citação base, tá? Do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Paulo que está escrevendo, tá bom? Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu quero tomar isso aqui como base. Enquanto eu deixo esse material aqui, eu vou cozinhando e conversando com vocês. Eu quis pegar esse versículo como base porque hoje em dia a nossa mente ela é um lugar onde Satanás e seus demônios mais ataca, sabe? E eu não digo de uma pessoa estar possessa, né? Eu não vou querer entrar por esse lado hoje, mas de jogar pensamentos. Sabe aqueles pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos automáticos que às vezes quando a gente não presta atenção eles evoluem para um sentimento de ira, na verdade, um sentimento de raiva, às vezes aqueles desejos que ficam dentro do nosso coração, que veio de um pensamento simples, de repente de alguma vontade, mas que você sabe que não faz bem para você e aquilo começa a ficar enraizado em ti, de repente começam a surgir desejos e se você não lutar contra esses desejos com as armaduras espirituais, da forma em que aqui como em Efésios 6 guia, né, que a nossa luta ela não é contra a carne, a nossa luta não é contra os seres humanos, a nossa luta é contra o reino das trevas. E ele entrega várias dessas armas, né, são as armaduras espirituais, o coração da justiça, o capacete da salvação, a espada que o Espírito Santo nos dá. Então, a gente já começa a adentrar um pouco para o mundo espiritual, porque os maiores ataques partem dali, os primeiros ataques partem dali. E no livro, né, ele aborda um pouco também sobre isso, vocês devem ter ouvido falar, que nós somos corpo, alma e espírito, certo? Então, existe o nosso corpo físico, né, que faz as ações, é o corpo físico que precisa das proteínas para se sustentar, e o corpo físico, ele é o que traz para a realidade, né, os planos de Deus, nós, né, em essência mesmo. E o nosso espírito, ele é o que tem esse contato com o Espírito Santo, sabe? O nosso espírito é aquele que ouve a vontade de Deus, né? Aquele que consegue ouvir a sabedoria, né? A sabedoria que é descrita por Jó, a sabedoria que é descrita por Salomão no livro de Provérbios e Eclesiastes. Então, todo esse contato que a gente tem com o mundo espiritual, tanto do lado das pessoas que buscam a um Senhor, buscam a um Deus verdadeiro, né? Pessoas que buscam, de repente, os ensinamentos de Jesus Cristo para a sua vida. Tudo isso acontece no mundo espiritual.
assim como o lado das trevas, certo? Rituais de ocultismo, de repente oferendas que são feitas a outros deuses, certo? Então é um assunto que eu não vou querer entrar tanto, mas tudo isso acontece no mundo espiritual. E as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles são alimentados pelos nossos sentimentos, né? A gente tem muito... Existem muitas pessoas que têm esse desequilíbrio entre a emoção e a ação, né? Às vezes existem pessoas que agem muito pela ação e isso às vezes acaba até acarretando algumas coisas ruins, né? Pessoas que são impulsivas, assim, tendem a tomar essas decisões por emoção mesmo, né? Então tudo isso está presente na nossa alma. E a Bíblia, a palavra nos aconselha a sempre nós mantermos essa tríade de corpo, alma e espírito nosso, conectado com o Espírito de Deus, que é o Espírito dele que vai direcionar, que vai guiar no caminho certo, né? Então, os nossos desejos, os nossos sentimentos, eles começam ali na nossa mente e vão para o nosso coração e, consequentemente, para as nossas atitudes. Então, falando um pouco sobre as nossas atitudes, eu tenho estudado muito sobre a ambiência. Ambiência que envolve ciclos sociais, né? Pessoas, amigos, familiares, tudo que se diz a um outro ou que tenha um senso de comunidade, né? Com várias pessoas, ou até mesmo um local geográfico, isso se enquadra nesse meu conceito que eu estou falando para vocês de ambiência, certo? Então, o bairro que você mora, ele vai te influenciar, a cidade que você mora, você vai ser influenciado, as conversas que você tem no seu ciclo de amizades, nos lugares que você frequenta, no barzinho, né, no trabalho, na igreja. Então, essas atividades sociais, de alguma forma ou outra, moldam o nosso caráter, moldam a nossa visão de futuro. Então, se você anda com uma pessoa que vai falar muito de skate, cara, você vai começar a enxergar o esporte, vai começar a pensar, caramba, como aquela pessoa consegue fazer aquela manobra. Se você for conversar com uma pessoa que é muito ligado em espiritualidade, então você vai começar a passar a ter um olhar mais atento para isso, né? Então, a ambiência, ela te traz como se fosse esse molde de caráter, sabe? Um molde de pensamento. E isso vai ditar as suas ações, né? Lembre que se você fica pensando muito em alguma coisa, a gente traz um pouco daquela lei da atração, né? Porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar algo que é palpável, né? De algo que é imaginário, do que é algo real. Tá bom? Vocês podem pesquisar sobre isso, é muito interessante. Então, quando você se imagina feliz, você começa a liberar aqueles hormônios da felicidade, né? E o seu corpo começa a ficar feliz, então o seu cérebro não consegue distinguir o que é. Se você for... Aí que vem o pulo do gato. Aí que existe algo que pode passar despercebido por muitas pessoas, né? Que às vezes até impedem de crescer na sua profissão, de repente ter uma melhoria em algum setor da vida que seja. São as pessoas que convivem com outras, que tem muito essa parte da escassez, sabe? Eu tô falando aqui em algo bem nichado mesmo, porque eu acredito que falar o que eu vivo, falar o que o Senhor permitiu que eu vivesse, é o meu testemunho, é a minha história, e são insights que eu tenho e eu não posso só deixar guardado para mim, sabe? Não posso só pegar as minhas agendas e anotar e não fazer esse momento de compartilhar com vocês. Sinceramente, eu não me sinto perdendo tempo. Eu tô fazendo algo que eu gosto. Eu montei todo um sistema de iluminação. Eu tive o trabalho de colocar... De ver se meu cabelo tava arrumadinho, sabe? Se o microfone tava bonitinho aqui. Pra ter um conteúdo legal. Enquanto eu passo um tempo sozinho. E, sinceramente, isso aqui pra mim tá sendo produtivo. Foi só um desabafo, tá, gente? Então... Mais um adendo. Isso aqui vai ser... É um diário meu também. Então... Daqui a muitos anos, se ninguém estiver vendo esse vídeo, eu vou olhar e vou pensar, caramba, eu pensava daquele jeito. E eu tenho certeza pro lugar que eu tô indo, eu tenho certeza as lutas que eu tô enfrentando são pra chegar em um local em que Deus já prometeu pra mim, sabe? E esse canal do YouTube é como se fosse o meu diário dessa caminhada. Então,
voltando sobre a ambiência. Se você convive com pessoas que falam muito sobre a escassez, pessoas que são mão fechada, pessoas que são apegadas ao material, veja bem, isso tudo vai, de alguma forma, te mostrar que esse pode ser um dos caminhos. E, gente, quando a gente... Esses dias eu estava estudando que a abundância, ela gosta muito do nosso desapego, sabe? Eu entro agora na citação de Jesus, em que ele está em Mateus, no Sermão do Monte, falando acerca do reino dos céus, né? E ele nos aconselha a nós ajuntarmos as nossas riquezas no reino dos céus, né? Com as nossas obras, com o nosso testemunho, né? A gente começa a plantar as coisas para o reino dos céus, onde a traça e o ferrugem não corrói. E ele fala, não ajunte riquezas aqui na terra, né? Não ajunte bens materiais, não se apegue a isso, não se apegue a um celular, não se apegue a um cargo que você tá. Antes dependa dele, antes dependa do que ele quer para sua vida, busque saber qual é o seu propósito, busque saber como você está usando os seus talentos, os seus dons para ajudar o próximo, né? Se você está tendo essa busca do amor, então... Ai, gente, eu vou emendando tantas coisas que eu acabo saindo da linha que eu queria. Mas eu tenho pensado tanto a respeito do caráter de Deus, sabe? E quanto mais eu penso nele, quanto mais eu tento medir ou explicar quem ele é, eu só vejo que ele é muito maior do que eu consigo descrever ele. Mas ele tem sido misericordioso e tem me ensinado muito em momentos de silêncio. Eu lembro de uma época da minha vida em que eu comecei a me ligar sobre isso, as pessoas falavam muito sobre as companhias que eu tinha, e eu, na minha mente humana e de adolescente, falava, não, eu e essa pessoa nós vamos ser amigos para sempre. Então, existiu uma época em que eu tive um relacionamento e que eu deixei esse relacionamento ser a base da minha vida, sabe? E parei de buscar o Senhor como eu buscava, passei a afirmar todas as minhas expectativas e esperanças e a minha vida e o meu tempo para uma pessoa, o que hoje em dia eu julgo muito errado, sabe? Entra muito agora um pouco sobre o autocuidado mesmo, né? De você sempre cultivar a sua companhia, e a minha melhor forma de cultivar a minha companhia foi realmente eu cair, foi realmente eu passar tudo que eu passei e todas as dificuldades, eu ter o Senhor comigo, sabe? Quando eu me sentia sozinho, sem amigos, quando eu estava sem trabalho, então o Senhor sempre esteve muito presente comigo. E ele começou a me falar sobre essa parte de ambiência. Então eu comecei tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, trabalhar esse conceito da ambiência, né? No meu profissional, comecei a elevar o meu preço, comecei a entender mais sobre o meu valor, sobre o valor da minha história, né? Então, trabalhei sobre o marketing ali. O incrível disso tudo é que eu sou do interior, sou de Barcarena, sou autodidata. Então, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu me sentia muito criança, sabe? Muito novo em tudo isso, e nunca achei que as minhas qualidades, que a minha técnica, né? Eu tô 6 anos já no audiovisual, então até um tempo desse eu desmerecia muito, mas hoje eu vejo que Deus permitiu que eu vivesse cada etapa da minha vida, cada etapa dos meus trabalhos, né? Para que eu pudesse aprender e hoje estar aqui onde eu estou. E com isso Deus começou a me mudar de lugares, Deus me colocou com novos clientes, Deus me apresentou uma nova forma de trabalhar. A sabedoria dele vem sobre a minha vida quando eu peço, sabe? E eu acho que é muito difícil você... Eu não tô querendo falar que eu sou sábio, não, de modo algum. Mas é muito difícil você ver testemunhos em que pessoas falem sobre uma sabedoria que elas buscaram e conseguiram e alcançaram, porque às vezes, quando a gente pensa sobre a sabedoria de Deus, sobre a voz dele, sobre ele no geral, parece que ele está em uma coisa tão inalcançável, sabe? Mas ele está presente dentro da gente. E eu espero que vocês estejam acompanhando a linha de raciocínio que eu estou tendo. E o meu feijão está demorando, mas o meu coração, ele fica muito alegre quando fala de Deus, quando fala da palavra dele, sabe? Quando eu vejo tudo que ele tem feito na minha vida, gente, meu coração se alegra muito. E tudo isso foi algo que eu comecei a pedir muito para ele, que era para eu ter o verdadeiro temor, sabe?
porque às vezes antes eu orava e orava por costume ou de repente só para pedir alguma coisa. Eu lembro que eu tinha um caderno que eu fazia várias queixas nele. E uma dessas era, eu tinha feito assim: parar de fazer Deus um terapeuta de casal. Então, eu olhava para Deus para uma coisa tão santa que eu não podia me achegar, mas no final das contas o que Deus queria era só que eu entregasse para ele as minhas inseguranças, que eu entregasse para ele os meus medos, né, aquilo que eu temia na minha vida que pudesse dar errado, e ele só queria que eu entregasse nas mãos deles, assim, sabe? Na mão dele, desculpa. Mas esses passos de fé, eu confesso para vocês, são muito difíceis de dar, e você só consegue realmente dar esses passos de fé quando o Senhor está na sua vida, quando você pede para Ele te guiar e te dar coragem. E Ele te dá coragem. Eu tenho 20 anos, tô morando em Belém, né? Eu tô morando na capital do meu estado, e eu saí do interior para vir morar para cá por muita fé em Deus, sabe? Nos planos que Ele tem tido para mim, para minha vida. E todos os dias que eu vivo é confiando nele, sinceramente. Eu acho que eu já tô em um estado assim espiritual que eu tenho buscado de viver por ele, de viver para ele, assim, sabe? De não deixar mais que essas coisas do mundo, que os bens materiais, que essa sede por estabilidade financeira seja maior do que a minha sede de busca por ele, sabe? Então é algo que a gente consegue sim moldando, que a gente consegue. Algum dia eu tiro um vídeo para falar só sobre os meus piores momentos da vida, assim, sobre alguns traumas que o Senhor tem me curado, né? Então é muito assunto, gente, para falar. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha guardado no seu coração alguma dessas palavras que eu falei, que você comece a rever os ambientes que você frequenta. O meu conselho nessa noite é que você busque a verdadeira sabedoria de Deus, que você busque o temor, que você busque o entendimento, que você passe a meditar, né, tanto na palavra, quanto nas situações, quanto no que tem entrado no seu pensamento, que esses pensamentos intrusivos que você tem, que falam negativamente sobre você, que você pare, que você peça ao Espírito Santo direção para você questionar esses pensamentos sobre você, sobre o seu trabalho, né? Que o Espírito Santo possa, depois desse vídeo, por mais que você não tenha entendido nada do que eu tenho falado, mas eu sei que se você chegou até aqui, a minha oração vai chegar a você, né? Porque as nossas palavras, elas têm o poder de dar vida e de trazer a morte, né? Então, nessa noite, minhas palavras para você, na noite que eu estou gravando, né? Não importa o horário que você esteja vendo, mas as minhas palavras na sua vida é que... Eu vou estender aqui a mão, vou parar de jogar essa faca, mas eu profetizo na sua vida que o temor do Senhor, que o amor ao Espírito Santo vai começar a invadir o seu ser. Com as minhas mãos estendidas e com o seu coração, se ele estiver aberto agora, ele vai ter fé para receber tudo aquilo que eu estou falando, pela autoridade que existe no nome de Jesus. Espíritos malignos que de repente estão tentando aborrecer você, que estão tentando te desanimar do seu trabalho, espíritos malignos que estão interferindo na sua família, em nome de Jesus eu repreendo eles na sua vida. Você merece ser feliz, você merece, você pode receber a presença de Deus na sua vida, essa presença que te traz coragem, essa presença que te sustenta todos os dias. Por mais que quando você duvide, no último momento, no último segundo, ele aparece provendo o que você precisa. E é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que nessa noite eu apresento para você. E é um Deus que é tão grande, que é tão sábio, que é tão maravilhoso, que faz a gente ficar sem palavras para descrever ele, e faz aquele que não sabe falar. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que eu falo pouco, mas quando é para falar do meu Senhor, o Espírito dele é tão maravilhoso na minha vida, é uma presença tão boa, que palavras vão surgindo, sabe? Eu acredito que cada palavra dessa é um louvor, e eu te peço que você não endureça seu coração quando você começar a sentir o Espírito perto de você, o Espírito Santo, né? É uma presença que é muito maravilhosa, uma presença que cura, e é essa presença que vai descer na sua vida hoje. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você quiser fortalecer o meu canal para esse vídeo chegar a mais pessoas, curta ele e comente. Comente alguma mensagem, comente o seu nome, que eu posso estar orando por você também nos meus momentos de oração. E é isso, agora eu vou terminar o meu feijão, que eu cortei só 3 temperos e não terminei ele. Tchau, tchau.